Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da Jovem Pan News. E vamos aos destaques desta edição. O aplicativo de entregas iFood anuncia medidas para mais de 200 mil entregadores no Brasil. O objetivo é amortecer os impactos do aumento dos combustíveis. A diretora de operações do iFood, Cláudia Storck, estará em nossos estúdios para detalhar as ações e revelar planos da empresa que domina 80% do mercado. Motoristas do aplicativo 99 terão um auxílio extra que aumentará junto com o preço da gasolina. Mas a pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta? A 99 ou o cliente? O Mercado Livre, maior comércio eletrônico da América Latina, vai investir 17 bilhões de reais em 2022 no Brasil. Saiba como esse volume de dinheiro inédito vai ser usado e quais regiões do país vão receber novos centros de distribuição. As consequências econômicas da guerra na Ucrânia continuam. Conheça as novas empresas que anunciaram a retirada de serviços da Rússia há um mês da guerra. O Banco do Brasil quer expandir negócios nos Estados Unidos. Quais são os novos objetivos de uma das estatais mais conhecidas do país? Guerra entre as cervejeiras. A Heineken abre uma petição no CAD contra sua maior rival, a Ambev. Entenda as acusações da empresa holandesa contra a gigante das bebidas, dona da Brahma e Skol, e a resposta que a Ambev enviou ao Business sobre o caso. Tudo isso e muito mais, o Business está começando. E a gente abre o Business com uma notícia animadora. O maior comércio eletrônico da América Latina, o Mercado Livre, vai investir 17 bilhões de reais em 2022 no Brasil. Esse número representa 70% a mais do que investido em 2021. O montante vai ser usado de duas formas. A primeira é ampliar a oferta da unidade de serviços financeiros no Mercado Pago e também dobrar a capacidade logística no país. Serão abertos 4 novos centros de distribuição no estado de São Paulo. Um já foi aberto no começo do ano e 3 sairão do papel em dezembro. Quem abre um centro de distribuição tem como foco principalmente a redução no prazo de entrega das encomendas. E estamos falando de uma empresa que já distribui em até 24 horas aos clientes parte dos produtos que ficam armazenados nos galpões. Aliás, uma curiosidade: são feitos envios no mesmo dia da compra para 50 cidades no país e até um dia para 2.000 municípios brasileiros. A companhia, que nasceu na Argentina, informou que deve chegar a 12 centros de distribuição no país até o fim de 2022, além de 3.000 agências que funcionam como uma espécie de postos de coletas e retiradas de produtos. Além da logística, parte desse dinheiro deverá ser usado para consolidar o Mercado Pago. Agora, ninguém faz um investimento desse porte se não tem uma garantia de retorno. O Brasil é um mercado muito importante para a companhia. O Mercado Livre tem cerca de 140 milhões de usuários únicos e o Brasil responde por cerca de 53% das vendas na plataforma nos 19 países em operações. Mais de 40% da receita líquida vem do Brasil. E desses 140 milhões de usuários, 74 milhões são usuários brasileiros. Com certeza, a notícia desse investimento bilionário reforça o apetite do Mercado Livre em querer cada vez mais fatias de um mercado completamente engarrafado, acirrado, com varejistas locais de um lado, como as americanas, e as plataformas digitais estrangeiras, seja a Amazon dos Estados Unidos ou mesmo a AliExpress ou a Shopee, que são asiáticas, né? Apesar de todas terem planos e anúncios de grandes investimentos no Brasil, o montante dessa semana, 17 bilhões de reais do Mercado Livre, está bem acima do usual. E que bom, né? É boa notícia isso. Vamos girar o assunto. O Banco do Brasil estuda expandir os negócios nos Estados Unidos. A instituição, fundada em 1808, planeja ampliar a presença no exterior e já conversa com o sócio suíço UBS para apoiá-lo nessa estratégia. Os alvos do Banco do Brasil nesse novo projeto são os brasileiros e latinos endinheirados.
O plano em estudo e revelado pelo broadcast do Estadão é fazer uma função do BB Américas e do BB Miami e abrir novas agências para além do estado americano da Flórida. A estatal possui hoje 4 agências nos Estados Unidos. A meta é expandir a novas praças e novas praças estão em estudo. Como o foco é estar perto de brasileiros, cidades como Boston e Nova York estão no radar. O banco, hoje liderado por Fausto Ribeiro, acredita que a atual operação nos Estados Unidos pode ser uma oportunidade para crescer a área de private, que atende clientes com patrimônios acima de 5 e 10 milhões de reais. E um departamento cobiçado por praticamente todos os bancos, sobretudo os bancos privados brasileiros, como o Itaú e o Bradesco, que também expandiram as operações nos Estados Unidos nos últimos anos. E vamos lembrar sempre, a gente falou aqui no Business, que o Banco do Brasil vem numa toada aí de boas notícias. O banco, que foi a primeira empresa brasileira a ser listada em bolsa, anunciou semanas atrás um lucro histórico. A estatal fechou 2021 com ganhos de 21 bilhões de reais, uma alta aí de 51% sobre o ano anterior. Você sabia que tem uma guerra entre as cervejeiras? Pois é, a Heineken protocolou nesta semana uma petição no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, contra sua maior concorrente, a Ambev. A Heineken é a segunda maior do mercado de cervejas no Brasil e ela alega que a gigante das bebidas, Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Stella Artois, Antártica, fecha parte do mercado para concorrentes com a seguinte tática. Ela firma contratos de exclusividade com bares e isso ocorre em 11 capitais do país. Com isso, concorrentes não conseguem entrar em regiões e bares estratégicos. A Heineken chegou a fazer um levantamento que mostra bairros inteiros de cidades brasileiras em que quase a totalidade dos bares tem contratos de exclusividade com a Ambev. Os bairros em São Paulo são o Itaim Bibi, a Vila Madalena e a Vila Olímpia, regiões da capital paulista de alta renda com um ticket médio alto para gastos tanto em comida quanto em bebida. De acordo com o jornal Valor Econômico, em alguns bares são permitidas as vendas de pequenas cervejarias, mas a gente está falando da Heineken, não seria o caso da Heineken. Nós, do Business, procuramos a Ambev para explicar esse caso. A Ambev mandou um comunicado ao Business e falou que ainda não foi acionada pelo CAD, mas que as suas práticas de mercado são regulares e respeitam a legislação de concorrência. Em 2015, o CAD firmou com a Ambev um termo de compromisso em que a companhia se compromete a limitar contratos de exclusividade de venda. Nesse termo, ela limitava em 10% o volume de vendas em pontas com os quais detinham um tipo de acordo de exclusividade. A Ambev é a líder do mercado com uma fatia de 61%. Em seguida, vem o grupo Heineken com 18%. Em terceiro, o posto é ocupado pelo grupo Petrópolis das marcas Itaipava e Petra, com 11,9% do mercado. O iFood anunciou medidas importantes nessa semana para amortecer os impactos do aumento dos combustíveis. Para se ter noção do quanto a companhia brasileira representa no mercado todo, são mais de 60 milhões de deliveries feitos todos os meses pelo iFood. É o maior serviço de entrega de restaurantes e bares no Brasil, com 80% do mercado. E para a empresa seguir crescendo, ela precisa de quem entrega. Para explicar os impactos da guerra na Ucrânia e a consequente alta da gasolina, que mexe diretamente no orçamento de mais de 200 mil entregadores da empresa, nós vamos receber em nossos estúdios a executiva Cláudia Storck, que é diretora de operações do iFood. Obrigado pela sua presença aqui no Business. Cláudia, muito tem se falado nos últimos dias de uma eventual fuga de entregadores de aplicativos por conta, principalmente, sobretudo, do aumento dos combustíveis. Minha primeira pergunta é o que o iFood tem feito para manter a atratividade da profissão do entregador?
Olá, Bruno. Olá a todos. Obrigada aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês contando um pouquinho mais sobre a questão dos entregadores e o reajuste que foi anunciado pelo iFood recentemente. E respondendo a sua pergunta, são várias iniciativas que o iFood vem fazendo para melhorar o relacionamento com os entregadores, para manter a plataforma como algo atrativo, uma plataforma boa como geração de renda, como trabalho para os 200 mil entregadores parceiros que atuam com a plataforma. Esse reajuste de ganhos é uma iniciativa que vem de muita escuta com os entregadores, uma escutativa aí de muitos meses e acompanhamento do cenário, da conjuntura de tudo que vem acontecendo. E é uma das iniciativas de uma série que a gente vem fazendo em várias áreas, como seguros, segurança, transparência, mais proximidade com os entregadores, comunicação e tudo mais. Quais são os valores que foram reajustados? Antes de você responder isso, eu queria saber assim, o entregador do iFood, ele ganha a sua remuneração mensal de que formas? Quilômetro rodado, eu imagino, né? Que outras formas? Isso. Hoje, como que funciona a precificação da taxa que o entregador recebe por uma rota realizada? Ele recebe uma taxa de coleta do pedido no estabelecimento, uma taxa de entrega para o consumidor e uma taxa pelo quilômetro percorrido entre essas duas pontas. E o reajuste anunciado, ele vai em duas direções. Ele altera o valor mínimo da rota, de R$ 5,31 para R$ 6,00. Então, nenhuma rota que o entregador receber vai ser abaixo de R$ 6,00, independendo aí desses três valores que eu comentei, da distância e das outras taxas, e também o aumento no valor mínimo por quilometragem. Então, esse aumento foi de 50%, passou de R$ 1,00 para R$ 1,50. Agora, importante, hein? Muita gente deve estar se perguntando em casa. Esse aumento aí que você está fazendo para cerca de 200 mil entregadores pelo país, ele vai ser impactado na conta do cliente? Vocês vão aumentar, por exemplo, do cliente que vai pedir o iFood? Não, no momento essa iniciativa é como realmente um complemento, uma geração adicional de renda para os entregadores, num processo aí que a gente vem há meses revisando processos, políticas, né, para realmente fazer esse investimento maior por parte do iFood. Então não há nenhuma previsão, por enquanto, de repasse aí para estabelecimentos, para consumidores, para consumidores e qualquer parceiro. Agora, uma curiosidade, Cláudia, quanto ganha um entregador do iFood em média? Eu sei que varia isso, né? Exatamente, Bruno, varia bastante, porque depende muito da flexibilidade da autonomia do entregador. Então, depende de quando o entregador está logado na plataforma, a região, da demanda de pedidos que acontece, modal utilizado, dia da semana, então tem muitas variáveis aí. Na média, com esse reajuste, um entregador que trabalha mesmo o período de tempo que um trabalhador CLT vai ganhar, em média, R$ 3.500 bruto e R$ 2.500 líquido. Mas, obviamente, é uma média e vai depender muito do padrão de disponibilidade do entregador, região e tudo mais. Para ele chegar numa renda de R$ 3.500 mensais, ele precisa trabalhar mais ou menos quantas horas por dia? Mais ou menos a jornada CLT, de 8 horas por dia. De 8 horas por dia. Quantas vezes por semana? 76 horas por mês. Quantas vezes por semana? 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. Isso. E isso em todas as regiões do país? Isso, na média, exatamente. Tá. Na média. Tá. E hoje o iFood, com esse exército aí, né? Muita gente realmente, são 200 mil entregadores do iFood. Vocês estão em todos os estados brasileiros? Em todos os estados, em centenas de cidades aí. Agora, uma curiosidade, a gente está falando de remuneração, né? Evidentemente, como a Cláudia bem ressaltou, para você ganhar uma faixa aí de R$ 3.500 por mês, você tem que trabalhar 8 horas por dia durante 5 dias da semana. Por que o iFood não contrata esses entregadores como CLT? Ótima pergunta, Bruno. A gente faz registrado em carteira. Registrado, né? Diretamente, né? É um trabalho diferente da economia digital, que não segue exatamente os padrões de trabalho da CLT, né? Que foi criada há muitos anos atrás. Então, o grande benefício que os entregadores mais valorizam nessa atividade, a gente vê isso por várias pesquisas com institutos diferentes aí que a gente realiza em parceria, é a flexibilidade e a autonomia. Eles poderem fazer várias atividades, ter o seu horário, ter flexibilidade de trabalhar nos dias que quiserem, complementar com outras atividades. Então, tem vários perfis de profissionais que se conectam na plataforma para a geração de renda. Tem o profissional de entregas mesmo, que fica disponível 8 horas por dia ou menos, mas atua como atividade principal ali com a plataforma. E tem muitos entregadores, a grande maioria, mais da metade deles, atua como algo complementar a alguma outra atividade ou várias outras atividades. Mas o iFood, no início da sua resposta na entrevista, você falou em termos de seguro, né? Vocês têm seguro para esses 200 mil entregadores? Sim, todas as entregas... Qual é o seguro?
a gente tem um seguro de vida e de acidentes. Tá. Então, todas as entregas realizadas pelo iFood são cobertas por seguro. Isso acontece desde 2009. E desde o ano passado, a gente também acrescentou uma cobertura para acidentes mais leves. Então, acidentes graves, mortes, lesões permanentes já eram cobertas para qualquer entrega realizada aí na plataforma por um entregador conectado. E desde o ano passado, também acidentes mais leves e lesões temporárias também são cobertas. Então, o entregador que sofre um acidente ali mais leve, precisa ficar afastado por alguns dias, tem a sua renda garantida aí, né, coberta também por esse seguro. Bom, a gente está conversando com a Cláudia Storck, que é a executiva diretora de operações do iFood. A Cláudia vai voltar daqui a pouco para detalhar mais o anúncio importante que o iFood fez essa semana, aí reajustando a remuneração de 200 mil entregadores pelo país. A gente volta já com a nossa conversa, tá bom? Obrigada. Desde a última quarta-feira, a 99 passou a incluir a variação da gasolina no cálculo de remuneração de motoristas que usam o aplicativo. Na prática, a cada R$1 de aumento no preço da gasolina, em comparação a março de 2021, o motorista vai receber mais 10 centavos por quilômetro rodado. Hoje existem 3 variáveis que compõem o preço final da corrida para o motorista. Tem uma tarifa base, o ganho por quilômetro rodado e o ganho por minutos. Agora, haverá repasse para o passageiro? Por enquanto, não. Um executivo da companhia diz que a 99 estuda o cenário enquanto ele evolui. O que a 99 definiu é que até agora esse auxílio não vai pesar no bolso do passageiro. A 99 segue o que a Uber já fez. A Uber, além de reajustar o valor da corrida para 6,5%, afirmou que esse aumento também visa ajudar os motoristas a lidar com a alta dos custos. A Uber vai paralisar um recurso muito popular no Brasil. É aquela função que permite dividir o valor de viagens. A informação foi inicialmente publicada pelo site americano Mashable, a partir de um e-mail enviado pela companhia no Reino Unido. Mas nós, do Business, confirmamos a decisão que vai valer para todas as operações da empresa no mundo, incluindo o Brasil. Segundo a Uber, a opção de dividir o valor das corridas é popular entre os usuários da plataforma. A empresa diz que, por isso, pretende lançar uma versão nova e melhor nos próximos meses. No e-mail, a empresa informou que o recurso seria descontinuado na última segunda-feira. Agora, oficialmente, a função será paralisada a partir de abril. E por falar na Uber, a companhia de mobilidade vai incluir os famosos táxis amarelos de Nova York no aplicativo em meio a um esforço para aliviar a escassez de motoristas e a pressão sobre as tarifas. Da mesma forma, será possível pedir um Uber nos aplicativos que controlam os táxis amarelos da cidade. Esta é a primeira aliança desse tipo nos Estados Unidos, que envolve a gigante da tecnologia de mobilidade e a Comissão de Táxis e Limousines de Nova York. A Uber já tem parcerias com empresas de táxi em outros países, como Espanha e Colômbia. Em mercados como Turquia e Hong Kong, os táxis chegam a representar o principal mercado da empresa. E vários serviços da Apple apresentaram problemas para usuários ao redor do mundo. No site oficial, a empresa confirmou que 15 serviços enfrentaram interrupções por algumas horas. Os serviços afetados incluem a Apple Store, a iMessage, o Maps, a loja virtual iTunes, além de podcasts e da Apple TV. Segundo a empresa, muitos dos recursos já voltaram a funcionar normalmente. A Apple confirmou à rede britânica BBC que os sistemas sofreram interrupções, mas não comentou os motivos do problema. A empresa francesa Green Yellow planeja investir 350 milhões de reais no Brasil ainda em 2022 nas áreas de mobilidade elétrica e armazenamento de energia. A Green Yellow é uma subsidiária do grupo de varejo francês Cassino. De acordo com o presidente da companhia no Brasil, Roberto Zerkowski, um ex-executivo da Amazon na Alemanha, o objetivo da Green Yellow é complementar a atuação nas áreas de eficiência energética e geração solar,
nas quais atua no mercado brasileiro desde 2013 e, principalmente, aumentar a frota de carregadores elétricos no Brasil. Ele vê potencial de prestar serviços, por exemplo, para empresas que desejam eletrificar as frotas, como companhias de logística. De acordo com o presidente, a estratégia de crescimento pode envolver aquisições e desenvolvimento de usinas próprias. A JBS, uma companhia brasileira fundada em 1953 em Anápolis, Goiás, apresentou o melhor resultado da história. Em 2021, a JBS teve um lucro líquido de 20 bilhões e 500 milhões de reais, mais do que o triplo reportado um ano antes. Só o quarto trimestre já foi superior ao acumulado de 2020. E o que explica o lucro histórico? É o excepcional momento das operações no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Houve uma forte demanda pela carne bovina americana, tanto no mercado doméstico quanto no internacional. E olha que a pressão de custos que prejudicou os negócios no mercado brasileiro, especialmente com a marca Seara, não foi capaz de derrubar o resultado tão positivo da JBS. Com esses números e lucros, a JBS se torna a segunda maior empresa não financeira do país, atrás apenas da Petrobras. A JBS mantém uma expectativa positiva para 2022. Nos Estados Unidos, a demanda por carne segue firme, com a Ásia comprando cada vez mais. A margem do negócio de carne bovina no mercado americano não deve ser tão alta como foi nos últimos anos. Na verdade, essa demanda por carnes bovinas não é uma grande surpresa. Nos últimos balanços, a empresa tem citado o crescimento da demanda por carne bovina na América do Norte e na Ásia, ou seja, asiáticos, americanos, canadenses e mexicanos aumentaram o consumo de carne. Agora vamos falar sobre o varejo no Brasil. Um relatório do banco americano Goldman Sachs relatou que a operação da Shopee no Brasil, que é do grupo C-Limit de Singapura, atingiu 5% do mercado brasileiro de comércio eletrônico. E detalhe, 2 anos depois de desembarcar no Brasil. Na projeção do Goldman Sachs, a empresa asiática pode alcançar 20% do mercado eletrônico no Brasil até 2025. Com esses números do banco americano, a Shopee pode ter alcançado algo em torno de 16 bilhões de reais em vendas ao final de 2021 no Brasil. Se a gente fizer uma rápida comparação com uma empresa tradicional, a Via, que é a dona das Casas Bahia, dá para ver que a diferença não está tão longe assim de uma marca que é conhecida dos brasileiros. A Via alcançou 44 bilhões e 600 milhões de reais em vendas em 2021. O varejo nacional segue em transformação. E a rede de lojas de artigos de moda esportiva, a Track & Field, quer crescer com franquias e fora de estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A maior preocupação das pessoas com saúde e bem-estar impulsionou o resultado da companhia em 2021. O lucro foi de 77 milhões de reais, uma alta de 198% se comparar com 2020. A Track & Field agora mira na expansão de lojas físicas, que deve ser impulsionada por franquias em outros estados brasileiros, fugindo da região sudeste. De acordo com o diretor Fernando Tracanella, o avanço para cidades de porte médio e no interior do país é a aposta da empresa brasileira e, geralmente, nesses lugares, as lojas são de rua, o que facilita também a estratégia de multicanalidade, que basicamente é quando o produto é comprado pelo site, mas sai de uma loja até a casa do consumidor, sem vir de um centro de distribuição. Afinal, montar e manter um centro de distribuição aumenta o custo para qualquer empresa. No quarto trimestre de 2021, 55% das vendas online foram nesse sentido, que é a compra online que vem direto da loja mais próxima de quem comprou. Para potencializar essa estratégia, a marca bateu um recorde de abertura de lojas no ano passado. Foram 39 unidades, somando 298 pontos de venda. A Track & Field foi criada em 1990 por 3 atletas que não encontravam roupas adequadas para a prática esportiva. E diferente de muitos varejistas no país, a Track & Field deixa o digital um pouco de lado para investir no mais tradicional ponto de venda, a loja de rua.
E a Nestlé anunciou na última semana a suspensão de vendas de vários produtos não essenciais, incluindo barras de chocolates na Rússia. Segundo a indústria de alimentos, exportações e importações não primordiais também foram interrompidas, além de toda a publicidade e investimento no país. A companhia diz que não espera obter lucro no país ou pagar quaisquer impostos relacionados ao futuro da Rússia. Qualquer ganho será doado para organizações de ajuda humanitária. A Nestlé, porém, vai seguir fornecendo itens básicos de nutrição e higiene, como leite e fraldas. E não é a única. A PepsiCo, a dona da Pepsi, a Unilever, a Procter & Gamble dos Estados Unidos também disseram que vão manter a oferta de produtos essenciais no país. Bom, a gente volta agora a falar com a Cláudia Storck, que é diretora de operações do iFood. Essa semana o iFood fez um importante anúncio de reajuste para 200 mil entregadores pelo país. Mas agora eu vou chamar a atenção porque antes mesmo da guerra da Ucrânia, o preço dos combustíveis já era um problema para os motoristas e entregadores no Brasil, principalmente por conta do aumento da gasolina que já vem desde o ano passado. A minha pergunta, Cláudia, é por que o iFood anunciou esse reajuste agora, essa semana? Excelente pergunta, Bruno. A gente vem acompanhando esse tema já há alguns meses, né? É fruto de um processo de escuta e de análise de dados mesmo de aumento dos custos dos entregadores, ganhos líquidos. Em novembro do ano passado, a gente anunciou um fundo de 8 milhões de reais temporário aí para auxílio combustível dos entregadores. Esse fundo valeu de novembro a janeiro desse ano. E aí a gente foi realmente revendo processos, revendo as contas, entendendo o que a gente podia fazer para fazer um reajuste permanente para todas as entregas, para todos os veículos de entrega, para realmente fazer esse reajuste em todas as taxas aí dos entregadores valendo a partir de abril. E tem várias parcerias e benefícios que a gente vem trazendo também para reduzir os custos dos entregadores. Então, redução de custo com manutenção, seguro de veículo, plano de telefonia celular. Então, tudo isso com o objetivo de garantir cada vez mais renda aos entregadores na plataforma. Agora, Cláudia, quando a gente está falando de 200 mil entregadores, a gente está falando de 200 mil brasileiros que diariamente fazem entregas, dependem aí do iFood. Eu queria saber se vocês têm um mapeamento de quem são esses 200 mil entregadores, a faixa de idade, onde eles moram. Vocês têm esse mapeamento? Temos sim. Do perfil do entregador do iFood? Temos sim, Bruno. O processo de entrada na plataforma é um processo bem flexível, né? Então, para o entregador se cadastrar na plataforma para fazer entregas de bicicleta, por exemplo, é só ter um documento, passar por um processo ali de validação, entender se tem oportunidades de entrega na região e já é aprovado. Para entregar com moto, com carro, precisa ter a CNH habilitada, né? Mandar o veículo, mandar o documento de habilitação. Então, é uma plataforma muito democrática aí para a entrada de pessoas que querem ter essa renda fazendo entregas, né? Tanto como atividade principal como atividade complementar. E o perfil da grande maioria usar como atividade complementar. Então, complementa ou com outras plataformas ou com uma outra atividade principal aí. E na grande maioria, pessoas jovens aí entre 25 e 35 anos que utilizam a plataforma. E a gente vê que a grande maioria é de homens também. É de homens, né? Eu imagino. Agora, a gente está falando de uma companhia brasileira, foi fundada em 2011, né? Isso. Queria que você contasse um pouco aí dos planos do iFood para o futuro. Os planos do iFood são continuar oferecendo serviços para todo esse ecossistema que conecta, né, com estabelecimentos como restaurantes, mercados, farmácias, os parceiros entregadores, os consumidores, ampliando novas verticais de negócio. Então, muitas apostas aí em crescimento de mercado, de entregas de supermercado, entregas rápidas, itens de pet, de farmácia. Então, crescimento para essas outras verticais, enquanto a gente também tenta desenvolver cada vez mais ocasiões de uso para as pessoas conseguirem ter essa comodidade com entregas. Então, não só aquela ocasião no final de semana, ou aquele almoço durante a semana, mas também o lanche da tarde, um café da manhã. Então, a gente vê várias avenidas aí, várias formas de crescimento para a gente continuar atendendo todas essas pontas que a gente conecta com a tecnologia. Bom, o iFood é uma empresa que emprega aí 5 mil pessoas, né? 5 mil trabalhadores. Esses 5 mil funcionários que estão aí na sede em Osasco, a maior parte trabalha em que área?
a maior parte está em tecnologia. Então, tem muitas pessoas ali fazendo o aplicativo acontecer e rodar da forma mais fluida possível aí para todas as pontas que utilizam, desenvolvendo toda a parte de design, de engenharia, de tecnologia, ciência de dados, inteligência artificial. Então, tem um time muito grande aí fazendo todo esse suporte, fazendo essa experiência rodar de forma mais fluida para todas as pontas aí que a gente conecta. Bom, nós recebemos no Business de hoje a Cláudia Storck, que é diretora de operações do iFood. Volto a repetir, o iFood fez um importante anúncio na última semana, reajustando a remuneração, né, de 200 mil entregadores pelo país, e esse reajuste vem em ótima hora por conta do aumento de custos da gasolina, esse aumento aí que foi mais de 18,7% nas últimas semanas. Obrigado pela sua presença, Cláudia. Obrigada, muito Bruno. obrigado, viu? Obrigada. E com isso a gente encerra o Business de hoje. Até o próximo sábado, até o próximo fim de semana. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.